Renata, queria que você falasse um pouco sobre essa questão das liberdades individuais durante todo esse processo que a gente viveu de pandemia. Então, alguns estados decretando aí o isolamento social, fechando o comércio. Como você entende que isso aconteceu? Se foi de uma forma prudente, se foi imprudente e as consequências que a gente está vivendo disso hoje? Olha, prudente com certeza não foi, porque o que aconteceu depois e quem falava, olha, a gente vai ter problemas depois, precisamos discutir, porque o grande problema da pandemia é só escancarou a falta de possibilidade de debate público de uma maneira tranquila. É sempre assim, se você está falando isso é porque você não gosta de pobre. Se você está falando isso é porque você não quer que pobre ande de avião. Se você quer, é sempre aquela história da luta de classes, de que você é o errado, você é o péssimo, você é horrível, porque daí você interdita o debate e não precisa debater com uma pessoa que você julga, que você vai colocar dentro de uma caixinha ali, você vai julgar como fascista, como racista, como todos os istas e todos os óbicos que existem aí dentro. Então, eu não acho que foi prudente, mas eu acho que poderia ter havido melhores discussões com a comunidade científica, com as pessoas, para entender, bom, nós estamos num país pobre, que a maioria das pessoas tem necessidades diversas, e economia a gente vê depois, agora a gente está vendo o que aconteceu. Todo mundo assim, não, pode imprimir, todo mundo não, né? Uma boa parte. Pode imprimir dinheiro tranquilo, que não vai dar inflação. Tenho tweets, eu tenho uma pastinha aqui no meu celular de screenshots, de prints, de pessoas que falaram isso, incluindo Lula, Henrique Meirelles, dentre outros. Não, pode imprimir dinheiro que não tem demanda, tem nada a ver, e não vai gerar inflação. Aí chega a inflação, nossa, olha os preços da carne. Nossa, meu Deus, olha os preços das coisas, o preço da gasolina, o preço do combustível. É claro, houve expansão monetária, então assim, era um efeito indesejado que foi previsto antes por qualquer pessoa que tenha um mínimo de discernimento econômico e que foi falado que tudo bem. Então, assim, a gente toparia as medidas sabendo se a comunidade econômica, científica tivesse falado, bom, nós podemos fazer isso, temos que fazer um lockdown. E aí eu não estou nem entrando no mérito, Paulinha, se o lockdown fazia sentido ou não, porque eu não tenho capacidade médica, científica para dizer, isso aqui faz sentido 100%, vacina, não vacina. Não quero nem entrar nesse mérito, mas eu acho que faltaram soluções inteligentes, mais inteligentes, e também pensar no contexto do país. Porque uma coisa é você falar de lockdown na Nova Zelândia, economia extremamente liberal, extremamente capitalista, com liberdade econômica, e isso também é um ponto importante, porque nenhum lugar com liberdade econômica altíssima, como é o caso da Nova Zelândia, esteve imune aos efeitos perniciosos do autoritarismo estatal. Então, hoje você vê na Nova Zelândia e na Austrália, dois países muito liberais, economicamente falando, que estão restringindo demais a liberdade dos seus cidadãos. Então, isso também não é uma garantia de que isso não vai acontecer, né? De que essa entrada nos direitos individuais. Era sobre isso que eu queria te perguntar, sobre o STF, sobre as arbitrariedades do STF. Você quer que eu seja presa? O Adriles xinga eles. Vamos junto. O Adriles xinga eles todo dia. Clama pela prisão. Cara, essas medidas autoritárias do STF, por exemplo, o passaporte sanitário, você é a favor, você é contra? Não sou a favor. Aí, assim, de novo, né? Não sou médica, não entendo muito disso, mas eu vejo todos os lados. Vejo os lados que são a favor, os lados que são contra, e eu analiso as duas proposições. Os médicos que falam sobre vacinas, etc., têm falado muito que a vacina, e a gente tem visto isso comprovadamente na realidade, não impede as pessoas serem infectadas. Isso ajuda com que os sintomas não sejam graves, o que é ótimo. E eu acho que a vacina foi muito importante nesse sentido, sim. Só que, sei lá, eu acho que eles usam isso como um pretexto. Parece que o poder na mão, ter uma caneta na mão, deixa as pessoas meio malucas e querem o tempo todo ficar ali canetando. Passaporte vacinal, passaporte sanitário. Tem umas loucuras do tipo, você não pode ter, tem projetos de lei que querem colocar que as pessoas não podem nem ir para os hospitais se elas não tiverem o comprovante da vacina. Ou seja, a pessoa pode estar com qualquer outro problema. Exato, eu acho um absurdo. Se for analisar os Estados Unidos, você não entra num restaurante se você não apresentar a sua vacina. Então, mas assim, um restaurante... Nova York é toda. Na Flórida não é assim. Em quase todos os locais, no caso de Nova York. Então, mas aí que tá. Os Estados Unidos, eles são federalistas, mas meu né? ponto é o seguinte, para a gente entrar nesses países,
a gente precisa apresentar um monte de coisa. Um monte de coisa. Tem que ir, inclusive em Londres, tem que ficar 2 dias em quarentena e tal. Por que aqui tem que ser o libera geral? Não acho que aqui tem que ser nem aqui nem lá. O STF tem que se meter nisso. A minha comparação não é essa. O Congresso não foi eleito para decidir, para criar leis? Por que o Barroso tem que ir lá interferir? Pegando essa história do passaporte da vacina. O passaporte da vacina é o seguinte, você só entra nesse país aqui se você apresentar que você está vacinado. Essa é a razão. Coisa antiga, aliás. Febre amarela. Aqui, por exemplo, você vai para a África do Sul, você tem que apresentar o passaporte de febre amarela. Social, é obrigatório, é a mesma coisa. Social? Você não pode fazer um PCR antes e depois de entrar no país e fazer uma quarentena de 10 dias para quem não quiser se vacinar? Por que a pessoa é obrigada? Eu acho que tem isso. Mas a obrigação da quarentena também é uma obrigação. Eu acho que tem... Não, mas é diferente. Mas assim... É opção, controle social. Tem várias coisas envolvidas aí. Primeiro, locais privados. O cara tem direito de exigir o que ele quiser, porque é um local privado. Também, né? Ele pode exigir ou não exigir. Renato, por exemplo, exigir ou não exigir. O local privado não pode admitir que seja racista, por exemplo. Você é negro, você mas não aí tá dentro da lei, né? Mas a liberdade constitucional da pessoa não querer inocular uma substância ou não fazer algo que fere o seu Mas dentro da lei também, pelo que eu entendo, aí também não sou advogada, eu tô falando de orelhada, tá? Sim. Mas o que eu entendo é que o estabelecimento também se reserva o direito de não atender qualquer pessoa que ele achar necessário. Que seja negra, não. Que seja mulher. Aí eu já não sei. Mas aí é uma outra. Ele entra num racismo que é aí assim, a questão de lei. Se a lei é boa ou não, aí é uma outra história. Uma empresa privada, ela tem limites. É empresa privada. Tem limites. Claro, mas se você pode entrar de não vacinado, é diferente da entrada de negro. Se uma mulher grávida tiver medo de efeitos futuros no seu filho, ela pode querer falar, não quero vacinar. Se ela tiver um atestado médico dizendo que, olha, realmente não pode... Atestado médico que ela tá grávida? De um médico que diga, não se vacine agora, você tá grávida. E quem tem Covid, já teve? Eu já tive. E tá com outra pergunta. Melhore ainda mais sua imunidade, se vacine. Vai lá, se vacine. Melhore sua imunidade. Você toma vacina para catapora. Você toma vacina anti-sarampo, se você já teve sarampo? Não sei, toma. Não toma. É imunidade 100% daí. É imunidade 100%. Mas, Renata, porque a imunidade 100%, a da Covid não é 100%. Quem disse? Nem a da doença. Quem disse? Você não conhece gente que já pegou Covid 2 vezes? Falaram. O Pablo Spaier aqui já pegou Covid 2 vezes. Mas quem disse que Fala do Torinho, hein? Já pegou. Tá, mas quem disse? Eu vi os estudos ontem. Da vacina também. Mas, de novo, eu acho que é importante os dois, mas a gente nessas coisas, eu acho importante vocês consultarem médicos. Porque eu sou médica. Então, assim, eu tô falando do que eu vejo de médicos falando sobre isso. E, pra mim, quando a gente observa a lógica, porque eu não sou médica, mas aí eu vou olhar a premissa lógica da história. Eu não tomaria vacina se eu tivesse pego sarampo. E a Covid é a mesma coisa. Se você olhar, pelo menos o que a gente tem o que se apresenta até hoje, a imunidade. Depois de pegar sarampo? Porque você tem imunidade garantida. Aí eu vou te colocar na parede. Covid não. Covid não. Covid você tem imunidade garantida. Eu te sugiro ver o perfil do médico, de 2 médicos, Dr. Francisco e Dr. Paulo. Dr. Paulo Porto. O Dr. Zeballos também. Mas Dr. Paulo Porto. Dr. Paulo Porto fala isso. Podem convidar o Dr. Paulo Porto. Mas assim, o ponto principal eu não sou médica. E o que eu tô falando é o que eu vejo dos médicos falarem. Agora, o mais importante é qual é o sensato a se fazer nesse caso. Tem que se discutir. Não ficar... Então vamos falar de um problema do capitalismo. Estamos discutindo agora. Talvez o fruto eu também acho que a liberdade individual deveria ser preservada. Eu, como liberal, eu sou contra passaporte sanitário, eu sou contra essa distinção. Normal. É um limite a liberdade individual. O que tem a ver o passaporte com... É um limite. Não é um limite. Você não tem o direito de entrar em outro país. Você precisa seguir. Mas aí você está falando as exigências do país. Você está usando fronteiras para comparar se a pessoa teve Covid ou não? É o passaporte para entrar aqui no Brasil, claro. Para você entrar num país, você não tem o direito absoluto de entrar em todos os países do mundo. Mas nem deveria. Isso é direito até à propriedade privada. Tem a ver isso com o passaporte sanitário. Então, Renata, justamente por isso o país cria restrições dado o que é mais relevante para ele. Por exemplo, vacina de febre amarela para entrar em diversos países. Você é contra isso também? A febre amarela foi uma vacina testada ao longo de 10 anos. Também? É exatamente isso que eu ia te fazer a pergunta. Olha, você percebe pela nossa discussão que existe uma série de dúvidas e questionamentos sobre a eficácia da vacina, sobre a disseminação da doença, sobre a questão de quem já teve Covid. Então, a minha pergunta para você é uma coisa que contesta os próprios princípios do capitalismo, que atrapalha o capitalismo, que é o oligopólio. Você acha que existe um lobby
de vacinas que impede, de alguma forma, a discussão mais complexa, inclusive censura alguns tipos de médicos, alguns médicos que vão contra a vacinação em massa e completa do mundo e que impedem exatamente algum tipo de questionamento. Você não acha que o oligopólio é um mal deletério nesse sentido de colocar interesses econômicos de venda de vacinas em detrimento de um debate mais aprofundado sobre vacinas e sobre Covid em si? Provavelmente. E isso é um resultado direto de regulações e burocracias demasiadas que fazem com que... Eles querem vender vacinas, são não, mas aí que tá. Por isso, porque para você ter concorrência de fato, você não pode ter subsídio, você não pode ter favorecimento, você não pode ter dinheiro do governo subsidiando coisas, enfim, burocracias, regulações, etc. Quanto mais coisas você tiver, mais você favorece aqueles que já estão, no caso as grandes empresas, e isso vale para tudo, tecnologia, farmacêutica, etc., de formarem monopólios ou oligopólios. E provavelmente existe sim um interesse por trás para que não haja essa discussão dentre vários outros. Se isso realmente está acontecendo ou não, eu não posso dizer, mas que pode haver esse interesse, pode.